gente? Boa tarde. Hoje é dia 3 de novembro, né? Vamos a mais um mês de aulas, né? Todo mundo descansado, todo mundo feliz, porque afinal de contas foi um feriadaço, né? Vamos lá. Vamos abrir o livro da página de português, na página 117, e aí nós ainda vamos continuar falando língua portuguesa, viu, gente? E 117, 118, vamos continuar falando sobre pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, tá? Eu já tinha deixado um vídeo sobre esse conteúdo e vou continuar deixando o mesmo vídeo para vocês assistirem, tá certo? Então, é isso. Matemática também é uma pequena revisão do que são as medidas de comprimento, que nós já vimos semana passada, e eu também vou deixar um vídeo para vocês assistirem e responderem as atividades, tá? Em história, nós falamos sobre as regências, não foi? O período em que o Brasil foi regido por pessoas que faziam parte do governo da sociedade, né? E que, porque o príncipe Dom Pedro ainda era menor de idade, não poderia governar com a abdicação de seu pai Dom Pedro I, tá? Eu também tenho um vídeo para esse conteúdo, revisando o que já foi visto, certo, gente? História, nós estamos falando sobre as indústrias, né? E as indústrias, as indústrias no Brasil, os tipos de indústrias, o que é uma indústria, de onde parte o material que as indústrias fabricam para que nós tenhamos os nossos bens, né? Os bens que nós usamos. Nós sabemos que essas indústrias, elas tem diversos tipos e a cada tipo de indústria dá-se o nome, ok? Também estou deixando um vídeo sobre esse conteúdo, tá certo, pessoal? Demais que a gente comece uma semana de muitos estudos, uma semana muito tranquila, em paz, com saúde, ok? Então, por hoje é só. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Tchau, tchau! Hoje estudaremos os pronomes. O que é pronome? Pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Eles são classificados em 7 tipos. Vamos conhecer? Os pessoais, os possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos e de tratamento. Mas estaremos estudando apenas os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. O que são essas pessoas do discurso? Vejamos. Primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, aquela com quem se fala. Terceira pessoa, aquela de quem se fala. Vamos tentar imaginar uma situação onde essas pessoas do discurso aparecem? Vamos lá. Oi, Júlia, você viu o João? Nossa, Gabriel, você não sabia que ele está doente? Observem só. Primeira pessoa, a que fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se está falando. Observe agora as palavras que Júlia usou para responder. Nossa, Gabriel, você não sabia que ele está doente? Olha só a palavra você e a palavra ele. Essas duas palavrinhas são pronomes. Vamos lá, pessoas do discurso. Primeira pessoa é aquela ou aquelas que falam.
eu ou nós. Segunda pessoa do discurso, aquela ou aquelas com quem se fala. Tu, você, vós, vocês. A terceira pessoa do discurso é aquela ou aquelas de quem se falam. Ele, ela, eles, elas. E esses pronomes pessoais, eles podem ser classificados em dois tipos: reto e oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeito. Exemplo: eu não gosto muito de Ana. Qual seria aqui nesse caso o pronome? Eu. Os pronomes pessoais do caso oblíquo substituem os substantivos e complementam o verbo. Exemplo: está comigo seu caderno. Qual seria o pronome? Comigo. Observem agora este quadro. Pessoas do discurso, pronomes retos ou pronomes oblíquos. A primeira pessoa do singular, quando apenas uma pessoa está falando, você usa eu para o pronome reto e me, mim, comigo para pronomes oblíquos. A segunda pessoa do singular, ou seja, com quem você está falando, você usa tu, te, ti, contigo. E a terceira pessoa, ele, ela, se, si, o, a, lhe, consigo. A primeira pessoa do plural, que está falando, nós, nos, conosco. A segunda pessoa do plural, vós, vos, convosco. E a terceira pessoa do plural, eles, elas, se, si, os, as, lhes, consigo. Agora, vamos lá. Bom dia, crianças! A aula de hoje será sobre medidas de comprimento. A unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. Abreviamos com a letra M. Para medir distâncias pequenas, usamos medidas menores que o metro. Essas medidas são chamadas de submúltiplos do metro. O centímetro, cm, é o mais conhecido. Para medir grandes distâncias, usamos medidas maiores do que metro. Essas medidas são chamadas de múltiplos do metro. Vejamos como os múltiplos são representados. Decâmetro, DAM, 10 metros, 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, HM, 100 metros, 100 vezes maior que o metro. Quilômetro, KM, 1000 metros, 1000 vezes maior que o metro. Agora vejamos como submúltiplos são representados. Decímetro, DM, 0,1 metro, 10 vezes menor que o metro. Centímetro, CM, 0,01 metro, 100 vezes menor que o metro. Milímetro, MM, 0,001 metro, 1000 vezes menor que o metro. Vejamos como representar as unidades em relação ao metro e suas leituras. Observe que a posição da vírgula determina a unidade em que o número é representado. 2 metros e 43 centímetros. 112 metros e 3 decímetros. 315 milímetros. 41 hectômetros e 98 metros. 9 decâmetros e 7 metros. 3 milímetros. 2 quilômetros e 326 metros. Crianças, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima! O período regencial pode ser caracterizado como um período de grande instabilidade e agitação política. Após a abdicação de Dom Pedro I, seu sucessor Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, como era menor de idade, não poderia assumir o trono. Na época possuía apenas 5 anos. Para essa ocasião, a Constituição de 1824 dizia que o império deveria ser governado por um regente que fosse parente próximo do imperador. Porém, não havia ninguém que se encaixasse nesse perfil naquele momento. Então, nessa ocasião,
A Constituição de 1824 dizia que deveria ser formada uma regência trina. Essa regência deveria ser formada por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, composta pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Porém, no momento da abdicação, a Assembleia estava em recesso. Então, os poucos parlamentares que estavam presentes trataram de eleger uma regência trina provisória. Antes de falar da regência trina provisória, é importante saber os grupos políticos que predominavam naquela época. Esses grupos eram restauradores. Esse grupo defendia a volta de Dom Pedro I como imperador do Brasil, e alguns defendiam até uma monarquia absolutista. Esse grupo acaba em 1834, com a morte de Dom Pedro I. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Português. Liberais exaltados. Defendiam a maior autonomia das províncias brasileiras, ou seja, queriam uma descentralização do poder. Nesse grupo haviam monarquistas e alguns mais radicais chegavam a apoiar o regime republicano. Também queriam o fim do poder moderador. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Radical. Liberais moderados. Era um grupo que defendia o atual sistema monárquico, porém com o poder do imperador limitado. Como esse grupo era formado basicamente pela elite agrária, ou seja, grandes fazendeiros, eles queriam que as relações políticas vigentes permanecessem, como por exemplo, queriam a continuação do sistema escravocrata. Eles também defendiam a descentralização, mas de forma mais controlada. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Brasileiro. Devido à instabilidade política nesse período, a regência trina provisória foi formada buscando um equilíbrio entre os principais grupos políticos. Essa regência foi formada por Carneiro de Campos, representante dos restauradores, senador Campos Vergueiro, representante dos liberais moderados, e Francisco de Lima e Silva, militar centrista que atuaria como mediador. Os liberais exaltados ficaram de fora. De início, os regentes decidiram pela suspensão do poder moderador. Posteriormente, uma regência trina permanente foi eleita. Essa regência visou buscar representantes para cada região. Ela foi formada por Braulio Muniz, representando as províncias do Norte, Carvalho Costa, representando as províncias do Sul, e Lima e Silva continuou como mediador. Como ministro da Justiça foi nomeado o padre Diogo Feijó. Algumas medidas importantes tomadas durante essa regência foram: Guarda Nacional. Muitas revoltas contra o governo tinham surgido no período de Dom Pedro I, e novas revoltas estavam surgindo no período regencial. Para não ficar dependente apenas do exército, que naquela época ainda era de certa forma precário, o Ministério da Justiça criou a Guarda Nacional para ajudar a conter as revoltas. Ela consistia em armar os cidadãos entre 21 e 60 anos de idade, que possuísse a renda mínima para serem eleitores, ou seja, a elite. Quem era recrutado para a Guarda Nacional detinham o título de coronel. A maioria eram grandes proprietários de terra. A criação da Guarda Nacional também teve como motivo criar forças militares mais leais ao governo central, já que muitos dos militares do exército, principalmente os de baixa patente, se identificavam com as reivindicações das revoltas que surgiam e acabavam se unindo aos revoltosos. Ato adicional. Esse ato fazia com que as províncias tivessem mais autonomia, como por exemplo, poderiam criar suas próprias leis, desde que não ferisse a Constituição de 1824, e também estabelecia que a regência trina agora passaria a ser una, e o regente seria eleito por voto secreto para um mandato de 4 anos. O ato adicional proporcionou uma experiência republicana no país. Regência una de Feijó. Feijó venceu as eleições e se tornou regente. Ele era um liberal moderado, e durante seu governo várias rebeliões eclodiram no país, como por exemplo, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Sabinada, entre outras. Devido à pressão que vinha sofrendo por não conter as revoltas, em 1837 ele renuncia. O período de 1831 até 1837 ficou conhecido como Avanço Liberal. Com a autonomia que o ato adicional tinha dado para as províncias, isso também tinha acarretado no aumento das tensões políticas locais. Dessa forma, quem apoiava o ato adicional era chamado de progressista, e quem não apoiava era chamado de regressista. Os progressistas e regressistas eram basicamente uma divisão do grupo dos liberais moderados, já que os restauradores e liberais exaltados tinham perdido bastante força. Com a renúncia de Feijó, uma nova regência foi estabelecida, Regência Una de Araújo Lima. Ele era um conservador, e em sua regência ele criou a lei interpretativa do ato adicional, que fazia com que a autonomia nas províncias fosse diminuída.
O período que compreende a sua regência, 1837 a 1840, ficou conhecido como regresso conservador. Vendo a instabilidade política no momento, os liberais conseguem dar fim ao período regencial através do golpe da maioridade, que consistiu em reconhecer Pedro de Alcântara como maior de idade aos 14 anos. Desta forma, em 1840, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil. O golpe da maioridade foi feito com assentimento de Dom Pedro II. Além disso, grande parte da população clamava pelo retorno da figura do imperador. Basicamente, a economia do Brasil sempre foi baseada na agricultura. Ainda no século XIX, houve avanços importantes com as ações do Barão do Mauá e a vinda de imigrantes como Francesco Matarazzo. Mas foi a partir da Revolução de 30 que o Brasil conheceu a Revolução Industrial. A política de Getúlio Vargas fortaleceu o processo industrial no Brasil. Houve a criação do Ministério do Trabalho e das leis trabalhistas. Getúlio também foi responsável pela industrialização estatal, com a instalação da siderúrgica da Volta Redonda e depois a criação da Petrobras. Vale destacar o empenho do Juscelino Kubitschek, que criou o plano de metas onde pretendia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. JK procurou investir nas hidrelétricas, rodovias e indústrias automobilísticas. Favoreceu o crescimento das indústrias na região do ABC. Surgiram inúmeras fábricas de autopeças, aumentando ainda mais o processo de industrialização no sudeste do Brasil. Hoje em dia, a indústria tornou-se muito sofisticada, pois com a terceira revolução industrial, o Brasil possui uma intensa atividade industrial na bioquímica, tecnologia, comunicações e agroindústria. Projetos políticos ajudam o desenvolvimento em áreas como o Nordeste, com a força na indústria naval e siderúrgica, além de áreas da construção civil, que cresce de um modo surpreendente. Porém, além dos problemas ambientais, algumas tendências neoliberais afetam a sociedade, pois ao mesmo tempo em que atendem ao desenvolvimento capitalista, diminuem benefícios sociais. À medida que novas indústrias e novas tecnologias vão surgindo, o homem passa a ser cada vez mais suprimido pelo sistema. Como assim, Dorinha? Bem, pensem bem com carinho. Vocês conhecem alguém desempregado? Se tem tantas indústrias no país, como isso pode acontecer?